intermediário, quer dizer, Estevão vai passar para outra vida, né? E aí o que acontece? Né? Vai para junto do Pai, né? Ele vê os céus abertos e Jesus depois vai dizer isso para um dos ladrões na cruz, que hoje mesmo ele estaria com ele no paraíso. Então é o caminho de Estevão, caminhar rumo ao paraíso, né? O texto vai dizer que Estevão pede para que não fosse, que a culpa daquela situação não fosse atribuído àqueles homens, o pecado, porque ele estava fazendo de forma ignorante, versículo 60. E o versículo 60 ainda vai dizer que ele adormeceu, né? E aqui nós poderíamos abordar um pouquinho o que aconteceria, o que acontece após a morte. Nós temos a parábola de Lázaro e o rico, Lucas capítulo 16, Hebreus 9, 27 diz que após a morte segue-se o juízo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17 diz que Jesus vai voltar para esses que morreram, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os que ficaram vivos serão arrebatados e encontrarão com ele na nuvem. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, o versículo 51, a partir daí, né, vai abordar exatamente como será esse corpo, né, o corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade e o corpo mortal se revestirá da imortalidade. E aí nós temos o fim da história de Estevão, né? E o panorama, vocês tiveram aí todo um panorama, trouxe aqui para vocês todo um panorama da parte histórica, né? Como sucedeu e os detalhes, né? E aí nós chegamos, no caso, 2 tópicos da lição. Abordei 2 tópicos de uma forma direta, corrida, né? Sem ficar parando tópico por tópico não sei, não, direto, para vocês compreenderem. O último tópico, né, eu quero agora abordar o último tópico, que é o avivamento no sofrimento, né? E mais precisamente a morte dos apóstolos. De acordo com a oralidade, né, a tradição oral da igreja, nós temos descrito como que se deu a morte dos apóstolos, mas nós não temos o relato bíblico da morte de todos os apóstolos, né? Então depende muito da história ou da tradição da própria igreja. Eu vou dar até uma pausa aqui no vídeo, eu vou pegar um livro aqui para mostrar para vocês sobre a história da igreja, que aí eu vou recomendar para vocês. Trouxe 2 obras aqui que merecem destaque para você conhecer mais um pouco sobre a história da igreja, inclusive essa daqui, esse que é o livro texto, não sei se ainda mas até onde eu sei era o livro texto do seminário da Assembleia de Deus, que é a história da igreja cristã. Esse livro aqui já é um livro mais resumido, né? É um livro resumido da história da igreja, dividido por partes. E um clássico, né? Esse aqui é um clássico, né? A história ilustrada do cristianismo. É um clássico do Justo Gonzalez. Recomendo muito essa obra. É em 2 volumes, só trouxe um volume aqui, o outro é verdinho. É uma obra fenomenal. Ele traz imagens, ó. E é a partir da tradição da história, né? Não do relato bíblico, que nós temos a descrição da morte dos apóstolos. E aí o que acontece? Com exceção de João, né? Todos os outros foram mortos, né? E aí, começando com Pedro, a morte de Pedro vai se dar em Roma, né? Ele ia ser crucificado como Jesus, só que ele não se achou digno de ser crucificado, e aí ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Mas também existe uma segunda versão que diz que ele morreu na prisão de Mamertina, né? Uma prisão onde quem ia para lá não voltava mais, não saía de lá. Pedro.
André, né, segundo, eu vou citar aqui, mas tudo é segundo a tradição, com exceção de alguns. André foi torturado, né, e crucificado, né, isso na Grécia. Filipe, né, para Filipe são várias hipóteses para Filipe, né, que ele morreu de causas naturais, que ele foi enforcado, que ele foi apedrejado e que ele foi até crucificado em Herápolis, né? Bartolomeu, a morte de Bartolomeu, ele foi posto vivo num saco e lançado ao mar, né? Depois de sofrer, de apanhar, né? Sofrer bastante ferimentos ali, ele foi lançado no mar. Mateus, né? Uma primeira história diz que ele morreu de causas naturais, a outra que ele morreu em decorrência de um ferimento à base de espada, né? Tomé foi morto a flechada, né? Quando ele se encontrava orando ali, e no momento da sua oração chegaram e mataram ele a flechada, no caso na Índia, em 53 depois de Cristo, né? A pedido de um rei, né? Rei Milaputa. Simeão morreu em Roma em 70 depois de Cristo, durante um massacre e de forma através da crucificação, né? Tiago, o maior, nós temos descreve como que ele morreu em Atos, vai descrever. Nós temos esse relato, né? Atos 12. Tiago maior ou justo, assim que separa Tiago maior e Tiago menor, né? E matou a fio de espada Tiago, irmão de João. Tiago o justo, ou o maior. Morto a espadada, né? Para alguns decapitado. Tiago menor foi crucificado, né? Outros dizem que ele foi morto a flechada, né? No Egito, em 62 depois de Cristo. Judas Iscariotes, nós sabemos que ele traiu Jesus, né? Por 30 moedas de prata, ele vai trair Jesus. E depois ele com remorso ali, ele não se arrepende, mas ele tem remorso. E aí ele vai tirar a própria vida, ele vai se enforcar. Tadeu morreu a machadada, né? Outra concepção aqui foi de causas violentas, mas alguns acreditam que ele foi morto a machadada. Matias, que substituiu Judas Iscariotes, foi queimado vivo, né? Outros dizem que ele foi apedrejado e depois decapitado, né? E outros que ele foi queimado vivo. Matias, que substituiu Judas Iscariotes. O apóstolo Paulo foi decapitado em 64 depois de Cristo, né, por ordem do imperador Nero, um dos mais cruéis que existiu. E, segundo a compreensão que há, João, né, o apóstolo João, ele morreu com 100 anos na cidade de Éfeso, né, e de causas naturais. Aqui eu queria ver, para você que é cristão, né, eu queria fazer uma indagação aqui, eu achei pertinente, né? Até onde você iria hoje pela causa do evangelho? Até onde você iria? Né? Você vê aqui, é interessante trazer essa abordagem, que você vê que os apóstolos, né, deram a sua própria vida, morreram pela causa do evangelho. Estevão próprio foi apedrejado pela causa do evangelho. Mas e você? E eu? Até onde estamos dispostos aí pela causa do evangelho? Outra observação ainda é o questionamento, né? Será que eu ou você já negamos a Jesus? Você já negou a Jesus diante de uma circunstância onde você foi colocado à prova? O que é ser cristão hoje? O que é ser cristão? Fica o questionamento.
E aí, para finalizar, né, e a gente chegar à conclusão, vem a questão: por que esses homens suportaram passar por tudo isso, né? Como eles conseguiram a proeza do martírio, né? Ir até o fim, conseguir ir até o fim, né? E aí a resposta é que o Espírito Santo, ele capacita o cristão para enfrentar essas dificuldades, né? Motivando, dando força, consolando, intercedendo por ele, pelo cristão, quando ele não tem a capacidade de interceder ou de buscar a Deus, buscar essa força em Deus diante de todas as adversidades e as circunstâncias que o cristão muitas vezes terá que enfrentar, né? Só que muitas pessoas elas hoje vivem um evangelho da mordomia, né? Acham que ser cristão é viver uma vida que é uma vida onde o mundo secular, o cotidiano, deve amar ele, o cristão deve ser amado por esse mundo, né? E se alguém ama o mundo, o amor do Pai, o amor de Deus não se encontra nessa pessoa que ama o mundo, né? Mas ao contrário, se perseguiram a Jesus, né? Você também vai ser perseguido. Em Mateus, inclusive, vai dizer, vai trazer um texto, Jesus vai dizer, né, que era motivo de alegria, que deveriam se sentirem alegres, felizes quando fossem perseguidos, quando fossem, em Mateus, no capítulo, eu vou ler esse versículo, eu acho importante, assim, para fortalecer tudo que eu estou dizendo, nesse finalzinho. Mateus, no capítulo 5, nas bem-aventuranças, ele diz assim que vocês devem se sentirem mais do que felizes, vocês são mais do que felizes que são perseguidos por causa da justiça, pois a vocês pertence o reino do céu, e vocês são bem-aventurados quando as pessoas vos insultarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por causa do meu nome. Se alegrem e exultem, pois a recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas e que viveram antes de vocês. Então é uma promessa: perseguição, morte, né? Como aconteceu com os profetas. E Jesus, ele ainda diz em João, no capítulo 16 e 33, que no mundo, né, nós passaríamos por aflições, mas que devemos ter coragem, porque ele venceu o mundo. Então, o cristão deve ter essa alegria, independente da circunstância que ele possa estar passando. No Salmo 32, versículo 1 diz: alegre-se no Senhor e regozije-se, ó justo. Exultem todos vocês que são retos de coração, né? Um dos maiores exemplos de se alegrar no sofrimento é exatamente do apóstolo Paulo, né? Paulo e Silas, no capítulo 16 de Atos, né? Quando eles ali vivendo diante daquela situação, presos, acorrentados, depois de ter apanhado, ali passaram a louvar a Deus, e nós sabemos ali que aconteceu um milagre ali na vida deles, e o Senhor os libertou. Eu quero concluir aqui fazendo algumas indagações, né? A primeira delas é que o que essa lição deve trazer para a minha vida e para a sua vida é que o relacionamento com o Espírito Santo faz toda a diferença na vida do crente, né? Se essas pessoas não tivessem convicção daquilo que elas acreditavam, e essa convicção interior, de acordo com o cristianismo, é o Espírito Santo lhe fortalecendo, você sendo cheio dele, elas não teriam conseguido ir até onde elas foram, no caso de Estevão, perder a própria vida, morrer em prol da causa do Evangelho. Então a importância de buscar ser cheio do Espírito Santo. Como que se busca isso? Como que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Lendo a palavra, orando, jejuando, indo aos cultos, participando dos meios de graça, buscando a cada dia estar em comunhão com Deus, você vai
ter uma vida cheia do Espírito Santo, e quando você for apresentado a situações como essa, você vai conseguir passar ou ir até o fim, como foi Estevão e como foram os apóstolos. A outra coisa é que todos nós temos um ministério, todos nós fomos chamados com algum objetivo no reino de Deus, né? E aí a pergunta é: o que você tem feito com o ministério que você recebeu do Senhor, né? Você tem pegado os talentos que o Senhor te deu e enterrado, ou você tem exercido o ministério de Deus na sua vida? Como anda o seu ministério? É outro questionamento. A outra é: até onde você iria pela causa do Evangelho? Será que você ama família? Ou será que você ama objetos, posses, cargo, mais do que a Deus? Não sei. A pergunta é para você e para mim. Até onde nós iríamos pela causa do Evangelho? E, para finalizar, nós vimos que Estevão ele deixou um legado, né? De um bom diácono, um bom evangelista, né? Alguém que conhecia, dominava as escrituras, dominava bem a palavra, né? Um expositor da palavra, um homem de oração, orou por si próprio, orou pelos seus inimigos, né? E um homem que irradiava a presença de Deus, a ponto de ser visto como um anjo, né? E aí a questão é: se você morresse hoje, qual seria o seu legado para o reino de Deus? Qual é o legado que você hoje vai deixar para o reino de Deus? Para a sua própria vida. Como você vai ser lembrado hoje? Se você morresse hoje, como é que você seria lembrado? Como as pessoas lembrariam de você? Então, essa foi a vida de Estevão e o martírio na vida de um homem que viveu a sua vida cheia do Espírito Santo. Espero que tenha atendido assim, podido clarear um pouquinho a lição para você que é aluno, para você que é professor também, que está assistindo o vídeo, né? Espero que essa exposição tenha abençoado a sua vida de uma forma simples, sem colocar no texto aqui, inventar, poderíamos dizer assim, né? E sem buscar sair do texto, mas mais no texto, e trazer esse panorama sobre a vida de Estevão e o martírio dos apóstolos. Então é isso. Que o bom Deus possa continuar abençoando a sua vida.